amigos do História Sério, estou falando diretamente de Manaus, fazendo 48 graus, fumaça, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escravidão. Vocês vão desculpando aí, hoje amanheceu muita fumaça aqui em Manaus e a minha voz ficou muito prejudicada. Mas vamos focar no assunto que a gente vai abordar sobre a escravidão. A escravidão é uma prática muito antiga que existiu em várias culturas. Quando a gente fala em escravidão, a primeira coisa que vem na mente da gente é a escravidão africana no Brasil, a escravidão negra. Mas nós precisamos retroceder alguns milênios no passado para entender que a escravidão, desde que a humanidade é humanidade, foi uma prática muito usada por vários povos antigos. Então, essa prática antiga que existiu em várias culturas ao longo da história, fica difícil de identificar o primeiro povo a escravizar ou o primeiro povo que foi escravizado. Diferentes sociedades antigas, como sumérios, acádios, egípcios, persas e gregos e até o povo hebreu, tiveram o sistema de escravidão em algum momento da sua história. O contexto e as formas de escravidão vão variar de povo para povo, mas o relato mais antigo que nós temos registrado sobre a escravidão, nós temos lá na Mesopotâmia. O Código de Hammurabi fica localizado onde é o atual Iraque, vai abranger a Síria, Irã e Turquia. O ano seria mais ou menos no ano 2100 antes de Cristo. Já estava mencionando aí a regulamentação relacionada à prática da escravidão, direito do escravo, o direito do dono do escravo, punição para quem fosse encontrado de posse de escravos que não fosse dele, condenado à morte. O Código Hammurabi foi estabelecido na Babilônia e vai detalhar ali várias regras e punições para quem ousasse desobedecer às regras impostas pelos cidadãos daquela cidade. Os povos antigos não conheciam a palavra escravo. Na verdade, a palavra era servos, que deu origem à palavra servo. Os servos acabavam sendo subjugados em espólio de guerra, ou a pessoa estava em dívida, ele apresentava o serviço por 6 ou 7 anos até pagar sua dívida. Mas é uma falácia muito grande em falar que a escravidão na antiguidade foi muito branda em relação à escravidão negra africana. Não foi nada leve, não. A origem da palavra escravo que nós conhecemos é eslavo, a origem eslavo, que eram os povos do leste europeu, louros de olhos azuis, que vão descender dos poloneses, dos russos, dos tchecos e vários outros povos, e que foram escravizados em massa na Alta Idade Média. Então, a origem atual da palavra escravo é derivada desses povos, mas na Roma Antiga era muito usada a palavra servos. Então, se você tivesse uma máquina do tempo e voltasse e falasse escravo, provavelmente um romano não ia entender escravo ou servos. Servos, beleza. A escravidão no Mediterrâneo antigo, desses povos antigos, ela não se baseava na etnia ou na cor da pele, ou seja, não era movida por racismo. Então, se você de repente tivesse uma máquina do tempo e voltasse a 2000 anos atrás e tivesse de bobeira passeando no Império Romano e alguém encarnasse com você e te raptasse para ser escravo, tu ia ser escravo, ponto final. O registro mais antigo que faz referência à escravidão no Egito é encontrado em inscrições e documentos datados do Reino Antigo, mais ou menos 2686 anos antes de Cristo. Uma das primeiras fases da história egípcia. Esses registros, em suas inscrições, vão falando sobre o dia a dia dos trabalhadores escravos, a possibilidade de liberdade, projetos de construção monumental, pirâmides,
templos, ministros que eram eunucos, ex-escravos. São esses documentos. O papiro de Abuzi e o papiro de Turim são as maiores fontes de informação do período antigo da escravidão do Egito uns 4.000 anos atrás. Aí não esqueçam, para você entender a escravidão humana, você precisa se desarmar dos seus padrões morais atuais, senão você não vai entender não. Você não pode aplicar os padrões morais de hoje para 3.000, 2.000, 4.000 anos atrás. A gente não pode fazer isso. É outro recorte temporal. Se a Bíblia é o livro de Deus, por que Deus permitiu a escravidão? Tá vendo? A sua ignorância, a sua falta de entendimento. A Bíblia vai levar em consideração o pensamento da época, o pensamento daqueles povos. Então, a gente não pode pegar esses padrões atuais nossos e querer colocar no passado. É muito difícil aplicar padrões morais contemporâneos às eras mais antigas. Você não pode fazer isso. Até quem é acadêmico aí sabe que não se pode fazer isso, entendeu? Então, quando tem aquela falácia de pessoas que não acreditam em Deus, porque eu acredito em Deus, e usa esses argumentos para querer dizer que Deus é intolerante, que Deus é mau, e essa falácia que dá raiva, a gente não pode utilizar esse argumento, essa bússola moral de hoje para querer colocar nos povos antigos. Por isso que essa estupidez da reparação histórica também, eu não posso querer cobrar de mim, de você, do seu pai, da tua mãe, do teu avô, coisas que foram feitas no passado. Reparação histórica is my eggs. Mas a primeira menção da escravidão na Bíblia está no livro de Gênesis, quando Noé, logo após todo aquele período do dilúvio, ele sai da arca, planta uma vinha, fica bebaço. O suco de uva fermenta, ele fica embriagado, fica nu, e o filho dele, Canaã, vai lá e zomba, vê o pai nu e fala para os irmãos. Aí os irmãos, vocês sabem, já devem ter lido isso, de costa, não vê a nudez do pai, leva um lençol, uma toalha, cobre a nudez do pai, e depois que o pai recupera da embriaguez, que ele volta ao normal, os filhos contam o que Canaã fez. Aí ele fala a primeira menção, que os filhos de Canaã sejam escravos de filho de Jefté e de Sem. A primeira menção da escravidão na Bíblia. Isso aí já tem o que? Uns 5.000 anos atrás, a primeira menção da escravidão no mundo antigo. Então a escravidão era uma prática relacionada às guerras. Todo povo conquistado se tornava escravo. Eles eram submetidos a trabalhos forçados pelos seus conquistadores. E pelo que se sabe, os primeiros relatos e os primórdios da escravidão registrada são relatos do Oriente Médio, Antigo Oriente, mas também há relatos de povos das Américas, como os maias, astecas e incas, que também tinham escravos, escravizavam os outros indígenas. Escravidão na Roma Antiga. Roma era uma potência da antiguidade e por volta do século I a.C., já havia conquistado diversos territórios na Europa, África. A sociedade romana estava dividida entre patrícios, plebeus e escravizados. Os patrícios eram os detentores do poder político e das propriedades. Os plebeus eram os trabalhadores braçais, agricultores, pequenos comerciantes e artesãos. Já os escravizados eram pessoas adquiridas através de conquistas ou mesmo do comércio humano. Suas funções estavam relacionadas ao trabalho agrário, mas havia também os treinados como gladiadores, músicos, malabaristas, escribas, professores. Os gladiadores eram obrigados a lutar entre si, por incrível que pareça, não até a morte, como alguns historiadores falam que era até a morte, e na verdade isso já foi refutado. Dificilmente o gladiador lutaria até a morte, porque ele era um bem muito valioso. Só se tivesse uma grande soma de dinheiro. No espetáculo ele poderia enfrentar animais ferozes. E a vida deles tinha valor sim. Alguns historiadores dizem que os gladiadores não tinham valor, a vida deles, mas não é bem isso não.
o gladiador ele dificilmente ia batalhar até a morte. O mais famoso gladiador foi Espartaco, homem que se rebelou contra a tirania romana e conseguiu reunir quase 1 milhão de escravos e fez um levante contra Roma. No final foi vencido e foi crucificado junto com os outros rebeldes, para servir de exemplo para outra população de escravos, porque a população de escravos chegou a ser quase maior que de Roma. Escravidão indígena em território brasileiro. No Brasil, quando os portugueses desembarcaram em 1500, iniciou-se um movimento de aproximação e dominação pacífica entre os europeus e os indígenas que aqui viviam. Isso foi só no início, né? Dessa forma, principalmente entre 1540 até 1570, a população indígena foi subjugada e escravizada, sendo utilizada na extração do pau-brasil, no trabalho agrícola e nas demais tarefas. Foram explorados pelos portugueses. Entretanto, diversos fatores contribuíram para que essa força de trabalho fosse substituída pela mão de obra escrava africana. Um dos fatores foi a intensa mortalidade em decorrência da epidemia adquirida pelos brancos. Os europeus, portadores de uma simples gripe, dizimavam uma comunidade inteira de indígenas. Eles não tinham anticorpos para combater essas enfermidades. E também o fato dessas populações serem difíceis de dominar, por conhecerem o território e a floresta e para lá fugiam, dificultando aí a captura. Escravidão africana no Brasil colônia. Com a dificuldade da exploração da mão de obra indígena e com leis que foram criadas para proteger as etnias, e devido à grande mortandade de indígenas, os jesuítas também terem monopólio aí na exploração da mão de obra dos indígenas, Portugal, para poder suprir a demanda de mão de obra na colônia portuguesa, ou seja, no Brasil, se voltou para o antigo comércio que existia desde a época do Império Romano, que era a escravidão humana no continente africano. Como a escravidão branca foi proibida na Europa, os portugueses se voltaram para um dos grandes aliados para fornecer para eles mão de obra escrava negra, os reis negros africanos. Faziam guerras com outras etnias e era desculpa para poder ter os cativos e fornecer a mão de obra escrava para os portugueses. Em troca, eles recebiam ouro, armas, rum, cachaça, ferramentas, tudo que eles precisavam, os portugueses trocavam por escravos. A escravidão da população africana foi uma maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a mão de obra no Brasil, a mão de obra escrava, substituir a mão de obra indígena. Desse modo, indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro em navios abarrotados de pessoas em condições desumanas. Mas o maior fornecedor de mão de obra escrava, como eu já citei para vocês, eram os próprios reis negros africanos, que tinham um extenso comércio com os portugueses. Então todo mundo teve culpa nessa história. O branco, o negro, todos tiveram culpa. Mas também tem que entender, como eu já falei no início desse vídeo, o recorte temporal, o período. A gente não pode usar a nossa bússola moral, porque há registros de escravos que ficaram 15 anos no Brasil como escravos, conseguiram a alforria, voltaram para o seu país de origem, para a África, e chegando lá na África, o que eles foram fazer? Se tornar fornecedores de mão de obra escrava, escravizar outros povos. Mas aí você fala, mas que loucura é essa? Não é loucura, é o pensamento da época. Por isso que Zumbi dos Palmares desafiou seu tio, Ganga Zumba,
o matou e se tornou o líder de Palmares. E nas suas incursões nas fazendas, ele não ia para libertar os escravos, ele ia para conseguir mão de obra escrava. Era o pensamento da época. Não havia essa de Wakanda Forever, irmãos. Não existia isso não. Se você fosse um escravo e fugisse e chegasse por livre e espontânea vontade em Palmares, você era aceito. E Palmares também recebia pessoas que fugiam do governo, pessoas brancas, mestiças, todo tipo de gente. Para mim, o melhor símbolo que poderia ser utilizado para a libertação, como modelo da consciência negra, Luiz da Gama. Luiz da Gama era filho de um comerciante português. A sua mãe era uma escrava liberta. Ela foi deportada para a África porque ela fez um levante contra Dom Pedro II. E o pai dele acabou vendendo ele para sanar uma dívida de jogo. Coisa que ele não podia fazer porque Luiz da Gama era livre, filho de mãe livre. Então ele foi vendido para uma fazenda. Chegando lá, ele ficou alguns anos fazendo alguns serviços naquela fazenda, até que ele teve a sorte de ter conhecido um advogado que de passagem ficou hospedado na fazenda, ficou por algum tempo lá, ensinou ele a ler e escrever. E aí ele acabou descobrindo que ele foi vendido injustamente, e ele fez todo o possível para conseguir sua liberdade. Ele se alistou no exército e depois ele começou a cursar o curso de direito. Mas você imagina a situação: negro, filho de mãe escrava, numa sociedade completamente racista, e ele era convidado todos os dias a sair da faculdade, porque ali não era lugar de gente negra, segundo os relatos da biografia da vida de Luiz da Gama. Luiz da Gama. Mas ele insistiu, concluiu a faculdade mesmo não recebendo o diploma, se tornou um advogado sem diploma, e ele conseguiu, no decorrer da sua vida, se tornar um abolicionista de sucesso, e sem dar um tiro, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Esse realmente deveria ser o símbolo da luta negra, da causa negra, da consciência negra. Luiz da Gama, um vulto histórico esquecido, e que eu faço questão de trazer aqui nesse vídeo. Então a escravidão humana, desde que a humanidade é a humanidade, sempre existiu escravidão. Assim como hoje também existe a escravidão moderna. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo.